Jair Bolsonaro, pá, 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 pá. Hoje em dia você já não precisa mais fazer isso. Quando eu entro em programas, né, do Matt Gaetz, do Steve Bannon ou Steve Crowder aqui, que são uma das maiores audiências aqui dos Estados Unidos, quando se fala em transmissões pela internet, podcast, essas pessoas elas já vêm direto perguntando da Magnitsky, das violações de direitos humanos. E aí até a Folha fez uma matéria falando da bancada anti-morais do Congresso americano. E tá certo. Não era fake news da Folha, não, era verdade. Porque já existem pessoas dedicadas a fazer isso. Bem, doutora Ludmilla mora aqui na Flórida. Aqui na Flórida, dependendo de onde você mora, você fala mais espanhol ou português do que inglês. Esses parlamentares, eles são eleitos com voto de imigrantes, que estão na segunda, terceira, quarta geração, às vezes. Então é super interessante para eles defender essas bandeiras, não só por uma questão de princípios, né, de liberdade, que aqui é muito forte a questão dos Founding Fathers, primeira emenda, segunda emenda, 1776, etc., mas também por um motivo eleitoral. O Richard McCormick é um deputado que se elege pela Geórgia, tem pretensão de vir a senador na próxima campanha. A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, atrás somente de Boston, Nova York, Miami, e aí já vem a Flórida, Nova York, né, Massachusetts, falando dos estados, e a Geórgia. Na região de Atlanta, são cerca de 100 mil brasileiros que moram ali. E essas pessoas acabam votando, né? Muitos deles ali já são cidadãos, outros já estão na segunda geração, terceira geração de brasileiros. Então, isso daí está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os cubanos, para finalizar, os cubanos têm mais influência porque a Revolução Cubana foi de 1959. Então, eles já estão há mais tempo aqui nos Estados Unidos. Muitos já viveram o American Dream e se tornaram milionários, às vezes bilionários. Aí eles entram forte na campanha, porque aqui não tem dinheiro público. Isso é outra coisa que a gente tem que consertar no Brasil também, né, que foi demonizado o financiamento privado de campanha. Eles entram pesado na campanha e isso daí abre mais facilmente as portas. Então isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos e não se engane, né? O primeiro passo é o visto. O segundo são essas sanções OFAC. E depois, né, abre a porteira para o mundo inteiro. Muito bom escutar isso de você, Eduardo. Inclusive, semana passada, eu fiz um TV em Justiça quase todo falando sobre o seu caso, que recentemente eles abriram um novo inquérito contra você. Mas eu fiquei pensando o seguinte, recentemente eles não tinham arquivado, Eduardo, o PGR, quando você veio para os Estados Unidos... Aí eles estavam ali. Você é que é a doutora, você que tem que explicar isso para a doutora aí. Oi? Você é que é a doutora, você que tem que explicar, né, esse negócio aí. Eu não entendo. Não, se é que alguém consegue explicar, né? A gente só consegue explicar na clave da ditadura. Porque eu lembro muito bem, quando você veio para os Estados Unidos, você falou, olha, tô aqui nos Estados Unidos, tal, eles estão ali com um inquérito para suspender meu passaporte, eu não vou me submeter a isso, tal, vou ficar lutando aqui. Aí logo no dia seguinte, lembra? No dia seguinte eles foram lá e arquivaram, querendo dizer... Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo Pior dia. ainda. Quando eu fiz o vídeo anunciando que eu ficaria aqui, 2 horas depois o Bonet canetou e falou que, olha, o trabalho do Eduardo é lícito, trabalho parlamentar normal, etc., devolve para o Alexandre de Moraes, indeferindo o pedido do Lindbergh para prender meu passaporte. E o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, arquivou o processo acompanhando a opinião do PGR. E é engraçado porque, assim, não foram nem 2 meses depois. Eles mudaram da água para o vinho. Por que eles mudaram da água para o vinho? Porque eles sempre me tiravam para chacota. Eles vivem numa bolha, e antes a gente tinha essa dúvida, né? Será que esses caras vivem numa bolha e ficam falando ali, né? Com Daniela Lima, né, um ou outro aqui a colar. E eles realmente acreditam nisso? Ou será que eles sabem que esse mundo é fantasioso e só vendem para fora, para o militante gado do PT consumir esse tipo de porcaria? Hoje em dia a gente tem a certeza. Eles acreditam nessa ladainha. Por quê? Porque eles achavam que eu era o Bananinha, que eu era o Fujão, era o filhinho do papai, era o aqui a colar e tal, e enfim... nunca deram o devido valor e nunca enxergaram um trabalho efetivo da minha parte. Eu adorei isso. Eu falo, papai do céu, muito obrigado pela soberba e arrogância dos meus inimigos, porque isso é que deixou o caminho livre para que eu e Paulo Figueiredo,
Eu estava indo toda semana para Washington DC, poxa, fazia reunião, voltava, etc. E tocando a minha vida aqui. E então, quando eu me encontrei com o deputado Corey Mills, eu estava junto com o deputado Felipe Barros, né, presidente da Credem, falamos com ele, eu levei a ele subsídios sobre a situação do Brasil, nós conversamos sobre a situação do Brasil, e ele falou, olha, na semana que vem vai ter um hearing, né, vai ter uma audiência pública no Congresso e eu vou ter a oportunidade de falar para o Marco Rubio, né, secretário de Estado. Até então, eu falei, olha, legal, né? Poxa, vai fazer uma pergunta para o Marco Rubio, mas a gente sabe também que na rotina parlamentar ele é assodado de outros pedidos. Então aqui nos Estados Unidos, todo mundo bate na porta de um deputado. Poxa, vem gente de Israel falar dos reféns que estão lá em Gaza, vem gente da Rússia, da Ucrânia, da Argentina, Venezuela. Então é uma disputa muito grande. E eu não ficaria ressentido se ele não fizesse a pergunta, porque eu entendo como é que é a rotina deles aqui. Mas graças a Deus ele encontrou um espaço, mandou a pergunta e o Rubio respondeu que sim. Era até provável que sejam aplicáveis as sanções contra Alexandre de Moraes. Aí eles mudaram da água para o vinho. E aí esse inquérito, doutora, que foi aberto lá para pegar meu passaporte, que o PGR falou que não ia aprender, porque o meu trabalho, o meu ofício, era um ofício regular de um parlamentar, passou a ser uma atividade antidemocrática. E eles fazem isso, eles deixam abertos esses inquéritos, como o da fake news, que está aberto desde 2019, o inquérito do fim do mundo, né? Inclusive a doutora assina o livro que leva esse nome. Eles deixam aberto para ter a espada na sua cabeça. Ó, se fizeram alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta, vai entrar no inquérito. Você viu aí o Carlos Jordi, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Ramagem? E vários outros. E vários outros. Inclusive, né, agora eu estou nos Estados Unidos de segurança, eu posso falar. Conversa de bastidor, tá, pessoal? Não é... Eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho como provar o que eu vou falar. Mas o que eu escutei é que o Alexandre de Moraes queria prender o Ramagem. E uma alta autoridade da Câmara falou, não faça isso, porque na semana seguinte o Ramagem está solto. Que a Câmara tem que votar a manutenção da prisão ou não. E aquilo que ocorreu com o Daniel Silveira lá atrás, que ele foi preso com mais de 360 votos dos deputados, hoje não se repetiria. Porque o momento é diferente. O Alexandre de Moraes já foi desgastado. Lá, quando o Daniel Silveira, lamentavelmente, serviu lá de exemplo para Alexandre de Moraes, houve parlamentares falando. Poxa, a própria Magda Mofato, quando foi na Rádio Hora e Veja, ela falou para o Pitoli, eu achava que ia ser 1 ou 2 semanas de prisão. Era só para dar um susto, depois iam soltar. Acreditou no tirano. E aí, o tirano é o seguinte, uma vez que ele tem poder, ele nunca volta atrás. É por isso que é importante você estudar história. Não é só para você chegar na festinha, impressionar a gatinha lá, não, você que tá solteiro aí, tá? É para você aprender com o passado e não cometer os mesmos erros hoje. Porque se você estuda história, ela é cíclica, ela só tá dando mais uma volta. E agora a gente está chegando no momento de começar a derrocada do regime. Então, lamentavelmente, o Daniel Silveira serviu de exemplo. Hoje em dia, já não tem mais poderes o Alexandre de Moraes para fazer tudo isso. E a cereja do bolo, né, a prova concreta de que o Alexandre de Moraes não tem tanto conforto para fazer isso, veio com a Dani Lima, né? Dani Lima, íntima aqui da casa, falando que numa conversa de WhatsApp com outro ministro, que todo mundo consegue imaginar quem é, né? O outro ministro da STF, que não é o Alexandre de Moraes, ela conversando com ele pelo WhatsApp, ele falou que o Alexandre de Moraes hoje está emparedado e por isso não expediu mandado de prisão preventiva contra a Carla Zambelli, né? Então é isso daí. Deus queira seja o início do fim desse regime, né, doutora? Eu também espero. Aliás, eu tenho a minha aposta, né, sobre quem seria esse ministro. Eu suponho que seria um ministro meio rocambolesco. Eu também. Ah, é? Bom, então estamos convergindo aí nessa ideia. Temos a mesma opinião. Olha, nesse momento, são 10h47 da noite no Brasil, estamos com 20 mil, quase 21 mil telas sintonizadas no TV Justiça. Em pleno domingo, o nosso programa aqui é o último da semana dos conservadores, digamos assim. Ao mais tarde é o último. E é uma realmente bem expressiva. Eu não tinha curtido, já vou deixar minha curtida aqui para dar mais uma moral lá, para botar o algoritmo para mandar o vídeo para todo mundo. Isso aí, tá vendo? O Eduardo sabe como é que
Como que faz para o algoritmo ódio, funcionar, né? Eu sou uma péssima youtuber, eu esqueço de pedir pro pessoal clicar, seguir. Então, pessoal, cliquem, sigam, compartilhem aqui o vídeo. Agora eu vou fazer mais um ato antidemocrático. Eu vou dar RT no link da live no meu X. Olha, mais um ato... Ato antidemocrático. Perigosíssimo, 12 anos de cadeia agora, de repente com agravante. Mas, doutora... É terrível. Explica para as pessoas como é que funciona essa questão das penas, porque quando eu estudei lá na faculdade, tinha a dosimetria da pena, né? Como é que o Alexandre de Moraes define se uma pessoa vai pegar 10, 14, 15 anos? O que ele fundamenta isso? Como é que ele leva em consideração? É difícil explicar para as pessoas em casa. A dosimetria, ela tem o mínimo... Cada tipificação penal tem um mínimo e um máximo, né? A pena mínima e a pena máxima daquele crime. E ali, dentro daquele mínimo e aquele máximo, o juiz vai justificando na sentença, isso aqui vai servir para aumentar a pena um pouquinho, isso aqui vai aumentar mais um pouquinho. E aí, até que chega na pena máxima. O Alexandre de Moraes, ele parece que ele vive para ele só existe o máximo. Então, por isso que eu digo, por exemplo, no caso da Carla Zambelli, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse respondendo pelos mesmos atos, teria recebido uma penazinha ali. Só que como é a Carla Zambelli, ele bota a pena lá em cima para já pegar de cara um regime fechado. Porque a pena acima de 8 anos, a pessoa ela já tem que começar no regime fechado. Não tem essa de semi-aberto e aberto, não. Passou de 8 anos, é fechado. Vai ser emparedado, né? Que nem disse aí o ministro. Então ele já começa a botar lá em cima. Aliás, no caso da Carla Zambelli, eu gostaria muito de saber se a Câmara vai dar o mesmo mole que deu lá no caso do Daniel Silveira, porque a Constituição fala que o parlamentar, no curso do mandato, que é o caso da Carla Zambelli, só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Então, eu quero saber o que a Câmara vai fazer, né? Porque a Carla Zambelli, ela não pediu para sair, ela não pediu, né? Olha, estou deixando aqui o meu cargo. Não, o Moraes foi lá e canetou. Falou, você está presa, primeiro decretou a prisão preventiva, depois decretou a prisão definitiva, você está presa, perdeu o mandato e acabou. Quero saber a Câmara. O que você acha, Eduardo, que vai acontecer? O Moraes, ele atropelou a Câmara, na verdade, né? Ele estava falando que teve uma decisão definitiva para tirar o mandato da Carla Zambelli, justamente visando que não fosse possível uma votação na Câmara, onde ele poderia sim perder essa votação. Vale lembrar ainda, um outro conteúdo político é o seguinte: o Flávio Dino, que foi senador do PCdoB, foi ministro da Justiça do Lula, ele está na mão dele, e essas coincidências da distribuição do STF, né? Mas está na mão dele um inquérito que investiga a questão das emendas parlamentares. E aí eu vou ser bem sincero com você. Tem problema ali? Pode até ter. Mas ele fica com a faca e o queijo na mão para pegar e destruir a reputação de qualquer pessoa. Ele pode perfeitamente chegar amanhã e mandar a Polícia Federal ir lá na minha casa e falar: o deputado Eduardo Bolsonaro mandou emenda aqui para Santa Casa X e eu acho que houve desvio. Cara, me senta a PF na minha casa, bota tudo que é notícia de jornal, me pinta de corrupto e depois deixa eu me explicar. Já acabou com a vida do cara. Então, se ele acelerar nesse sentido, vai criar ainda um atrito ainda maior com a Câmara. Então, a relação é uma relação que já não está boa há muito tempo. Somente aquela esquerda mais a secla é que continua realmente apoiando e falando que é tudo pela democracia. Mas o próprio centro já está vendo que ano que vem é eleição e vai ser uma eleição mais à direita. Então, nessa atmosfera, o Alexandre de Moraes se arriscaria muito em jogar para o plenário da Câmara dos Deputados um processo desse da Carla Zambelli. E olha que eles assassinaram a reputação dela, que é uma beleza. Né? Mais de 10 anos de cadeia que ele está pedindo para ela.